Edição especial do Cófia. O que essa Bahia tem, minha gente? Seu ponto de encontro na cadeia do café. Cófia. Olá, cafezeiros e cafezeiras do Cófia. Essa é uma edição mais que especial, diretamente de Piatã, essa terra maravilhosa de cafés especiais. E o tema de hoje é pra gente conversar sobre a importância do cooperativismo cafeiro na economia regional. Eu escolhi Piatã porque Piatã tá dando uma surra em várias regiões produtoras aí, com cafés premiados, com muita coisa acontecendo, produção de cafés orgânicos, entrando inclusive no slow food. Então é uma região que merece nossa atenção. Antes da gente conversar sobre a Bahia, sobre essa região bem específica, bora tomar um café expresso? Sim, Momento Expresso voltou! Para quem não lembra ou para quem está chegando agora, esse momento é só nosso. Meu, Kelly, com você, ouvinte Cófia, que mandou mensagens pelo Instagram, e-mails e fez comentários lindos lá no site. Gente, lembrando que no site é possível fazer comentários e também pegar links que eu compartilho em texto e também contatos dos convidados daquele episódio. Então essa é a dica de hoje. Se você já ouviu um episódio e tá com alguma curiosidade, eu sempre coloco links de pesquisas extras e também o e-mail de cada convidado. Queria agradecer imensamente por todo o carinho que recebi de diferentes partes do Brasil e do mundo, gente. Cófia tá mais internacional que nunca, inclusive com ouvintes lá no Japão. Esses comentários sobre o episódio 13, né, que fala sobre a volta do Cófia, um pouquinho da história, foi uma repercussão muito linda, assim, muito obrigada mesmo. Eu juro que vocês são demais e me ajudam a continuar esse trabalho de conteúdo independente. Um obrigado especial para Bebel Amu, a Janice, a Érica, o Léo Machado, o pessoal do Na Xicrinha, Água no Feijão, Samuel, o Arthur e a Giovana Nakarato lá de Recife, a Lidiane, o Eric Keno, o Beto Roma, Cláudia Leite, o Felipe Braza, Flávia da Fazenda Califórnia, Café Psique, Livaldo Castro. Nossa! É tanta gente que eu não consigo falar num áudio só, mas o cheiro foi dado, eu leio todas as mensagens e realmente me dá forças para continuar esse projeto que foi pioneiro, né? Muito obrigada mesmo. Falando em conteúdo independente, para quem tá chegando agora, você sabia que no Cófia não temos anúncios nem patrocínios? Mas Kelly, como é que você paga os boletos, né? Ótima pergunta, cara ouvinte. Quem paga a conta são vocês que estão ouvindo, que gostam do conteúdo do Cófia e querem que o projeto continue no ar. Com a sua colaboração, pode ser mensal, pode ser uma doação, este projeto é possível. Estamos caminhando agora para o 3º ano do Cófia. É muito importante a gente se reunir, nós que gostamos de café, do mercado de cafés, para apoiar. Em troca, eu sempre ofereço algumas experiências exclusivas apenas para aqueles que eu chamo de assinantes Cófia. Já temos opções de PayPal e PagSeguro lá no site desde que o podcast nasceu. E a novidade dessa temporada é o Cófia no Padrim. Padrim, gente, é um site que nasceu para isso, para ajudar produtores de conteúdo independente e até artistas a financiar essa ideia inovadora. Então, se você quer ajudar o Cófia a ficar no ar, acesse o site do Padrim. Então é padrim.com.br/Cófia. Lembrando que Cófia tem 2 Fs, tá bom? COFFEA. Lá explica tudo direitinho, as recompensas, os valores que vocês podem ajudar, as minhas metas. Lembrando que eu não cobro para compartilhar o conteúdo. Cófia é gratuito para todos e financiado por vocês, lindos ouvintes. No mais, é isso. Espero que vocês adorem ouvir esse episódio que eu preparei com tanto carinho, cheio de sotaque lá da Bahia, da Chapada Diamantina, para ser mais exata. Um cheiro!
senhoras e senhores, aqui na minha frente, 2 representantes do cooperativismo em Piatã, Copiatã e a Cooperbio. Rodolfo Moreno, seja bem-vindo ao nosso estúdio improvisado aqui em Piatã. Valeu, obrigado pelo convite. Temos o Rodolfo, ele é presidente atual da Cooperativa de Cafés Especiais Copiatã, e também Renato Rodrigues, que é o diretor comercial e administrativo. Bem-vindo. Olá, Kelinha, obrigado. E também Brígida Salgado, que é uma companheira antiga minha, desde a época de WCA, aqui na luta das mulheres do café. Ela hoje é presidente da Cooperbio. Bem-vinda, viu, Brígida? Obrigada, Kelly. E se a gente vai falar de cooperativa e a importância no suporte desses produtores, nada mais do que convidá-los para conversar, porque aqui o meu papel é saber de nada e perguntar tudo, certo? A gente já fez, se você tá chegando agora no Coffee, já temos um programa explicando qual que é a diferença entre cooperativa, associação e sindicato, porque tem funções diferentes, certo? Só que no de hoje, então, se você não escutou esse ainda, por favor, dê uma pausa, veja lá aquele contexto, porque eu acho muito importante. A pauta hoje é descrever o impacto econômico financeiro que essas cooperativas têm em pequenas comunidades. Por que escolher Piatã? Porque é uma região da Chapada que está produzindo cafés especiais, está chamando a atenção não só do mercado interno, mas do mercado externo. O pessoal está vindo, cruzando oceanos para comprar esses cafés aqui. Peço licença à Bahia, ao estado da Bahia, porque só a Bahia sozinha produz cerca de 2,5 milhões de sacas anuais. Claro que tem também a produção de conilon. Então eu peço licença aos baianos para focar nessa região, que é uma região, metade são cerca de 21 mil habitantes, metade mora na cidade e metade mora na zona rural. Isso é muito importante. Como é que vocês fazem essa conexão, né? A comunicação com essa zona rural é muito complicada. Para eu chegar aqui foi uma odisseia. Só para vocês terem ideia, são 7 horas de carro de Salvador, 5 horas de carro de Vitória da Conquista. É um desafio que vocês vivem. Eu vivi uma vez, vocês vivem diariamente, né? Rodolfo, você pode explicar um pouco sobre a criação da Copiatã, descrever quantos cooperados e o trabalho que tem sido feito nesses últimos anos? Posso, sim. A Copiatã começou com reuniões, a gente fazia, inclusive a gente faz até hoje, né? Toda semana tem reunião. E é na função de agregar. A gente começou com essa galera um pouco mais jovem, um pouco mais já rodada também. Então a gente fez essa junção do pessoal que já tem tradição no café e dos jovens que estão iniciando. E a gente hoje está com 47 pessoas. A gente lançou algumas propostas em novembro de 2015, fizemos algumas reuniões, culminou com a fundação lá em 23 de fevereiro de 2016. E é isso, a gente vinha de vários problemas. Aliás, o interior da Bahia tem muita dificuldade em entender associativismo e cooperativismo, não só da Bahia, acho que no Nordeste inteiro. Acho que no Brasil todo, viu? Brasil todo também, né? É um desafio. Tem bons exemplos no Sudeste, que a gente conhece, no Sul-Sudeste, mas é sempre complicado, é sempre interessante, também desafiador, trabalhar com cooperativismo. E a Copiatã, ela nasceu nesse sentido de tentar fazer do jeito mais certo, do jeito mais tranquilo, de um jeito novo, do que estava sendo praticado aqui na região. E isso traz muitas barreiras que a gente precisa quebrar, pular, e é o desafio que a gente tem todo dia, de esquecer o passado e de tentar fazer o novo. Mas, Rodolfo, não fique inquieto, frustrado, porque, na verdade, essas cooperativas do Sudeste também têm seus problemas. Só que elas não estão publicando, elas não estão divulgando. Então, é natural esses desafios. É como se fosse uma família, né? Exatamente. Um casamento novo. É engraçado, porque assim, eu posso falar mal da minha irmã, mas não quero que ninguém fale mal da minha irmã. Então, vocês podem ter complicações internas, mas se vocês se unirem como unidade de região, igual Cerrado Mineiro tá fazendo, Mantiqueira de Minas tá fazendo, vocês vão conquistar o mundo. Para o ouvinte ter uma ideia de tamanho, são quantas sacas da Copiatã? Quais são? Natural? Cereja descascada? Me explica um pouco, só pra gente entender esse cenário. Então, a Copiatã hoje tem em média 5 mil sacas com seus 47 cooperados. É ainda um dado não preciso, até porque a gente está ainda engateando e tentando ainda rastrear toda essa produção, mas basicamente os principais produtores na qual está focado em qualidade, está
tá com a Copiatã e tá buscando esse melhoramento regional do café especial, vamos dizer assim. Quando que a Copiatã nasceu? Em 2016. Ah, então é novinha ainda. Sim, ainda é bebezinha. normal, exatamente. São cerca de 6 mil sacas, cafeicultura tradicional, qual é o processamento mais usado? Tá, então, aqui a região se destacou bastante com cereja descascado, obteve excelentes resultados. O natural veio aparecer há pouco tempo, né? Até então a galera só entendia que café especial seria café descascado. É isso, depois de 2016, 2017, começou uma busca por natural, na qual nós se atentamos a isso e tivemos também bons resultados, né? Então hoje, por exemplo, a participação em concursos de naturais, você não encontrava Piatã. Entendi. E hoje você já encontra. E já teve umas premiações aí de cooperados seus, né? Sim, de 2016 pra cá, eu acredito que já foram mais de 40 prêmios entre nacional e internacional. Teve Cup of Excellence nesse rolê aí? Teve Cup of Excellence antes de 2016, na qual a gente já tinha um movimento e queria se unir no associativismo ou cooperativismo, a gente ainda não tinha definido. Desde 2014 a gente já trazia o primeiro lugar do Cup of Excellence, não? Então houve em 2009 e depois 2014, 2015 e 2016, carregando esse primeiro lugar, na qual entre os 20 sempre tinham entre 10 e 15 produtores. Se você que está ouvindo aí não sabe a diferença entre cooperativismo e associativismo, dá uma olhada no podcast que a gente já gravou e explica tudo. Vou deixar também o link desse episódio lá no site deste episódio. Muito bem, a gente estava conversando ontem e você falou sobre a movimentação de dinheiro, principalmente nas colheitas. Você pode descrever um pouco para os nossos ouvintes? Posso sim. Inclusive, a escolha pela cooperativa foi justamente por conta da comercialização, né? Que é um dos principais gargalos do pequeno produtor. E a gente não tinha ideia de quanto movimentava, só daí então de poder registrar isso, que a gente veio tomando uma proporção e que nos assustou e está assustando os produtores, assustando de uma forma boa, né? De uma boa forma. Em 2017, na qual a gente passou o ano comercial do café, nós movimentamos R$700 mil a receita bruta da Copiatã em NF, né, em notas fiscais emitidas, na qual nem todos os produtores ainda pratica essa modalidade de poder registrar e poder... R$700 mil em uma safra. Em uma Isso safra. porque vocês são pequenininhos, né? São demais. jovens e apenas 47 cooperados. E acreditamos que esse número ainda está abaixo de 50%, na qual a Copiatã ainda produz, né? Então foi um número assim que acabou alertando um pouco os produtores e também o município, né? Eu sou um pequeno produtor, além de tudo, a cooperativa hoje só tem produtores de café, na qual o intuito, a vontade de poder crescer era grande. Nós fazemos um trabalho diferenciado e tentamos um trabalho de conscientização, né? De por que pagar melhor as panhadeiras e poder selecionar aqueles grãos ali na planta. Com isso, o custo aumenta bastante na colheita e é muito bem distribuído. Por exemplo, um pequeno produtor de 2 a 3 hectares, ele deixa aí em 30 dias de colheita em torno de 10 a 12 mil reais pela cidade, né? Em espécie, deixa movimentando. Os grandes produtores deixam muito mais e é uma renda que é bem distribuída. É muito engraçado você falar isso, porque quando você dá um número, R$700 mil em uma colheita, você consegue imaginar já os reflexos para outros setores da sociedade, né? Como você disse, a própria cidade angaria fundos em impostos. E você acha que o papel da Copiatã está convencendo essas pessoas que qualidade é o melhor caminho, não só para um produto melhor, mas para a vida deles? Você viu essa mudança acontecendo? Sim, isso é notório, assim. Agora a cidade está entendendo que a gente respira café, né? Até então isso não era visível, assim. E eu acredito que os números que tá fazendo essa diferença, né? Tem até uma empresa de turismo voltada ao café aqui, né? Tem sim, a Café Tudo. A procura pelos melhores cafés do Brasil nos levou a Piatã, na Chapada Diamantina, Bahia, cidade mais alta e mais fria do Nordeste. Fomos em junho, em pleno inverno. O clima e a altitude deram ao pedaço de terra do sertão condições ideais para a produção do grão. E lá, gente, se faz café especial sem muito esforço. Quem se dedica ganha prêmios, prestígio e dinheiro. O café aqui tem 300 anos de tradição. É comum ver pela cidade café plantado nos quintais das casas. Nosso campo é primavera, que em setembro sempre traz
Branca flor, uma quimera, no verde dos cafezais. Esse é o seu Nestor, professor aposentado com alma de artista. Tem seu próprio cafezal. Os grãos secam assim mesmo, na entrada de casa. Eu produzo poucos pés de café, cerca de 400 a 450 pés de café aqui no meu quintal, só para o consumo. Esse café é orgânico, ele não tem nada de química, nada, e dá o grão do tamanho de uma jabuticaba. Grande mesmo. Como vocês viram aqui, tem grão muito graúdo. Muito bem. E aí, Brígida, eu queria que você explicasse um pouco sobre Cooperbio aqui em Piatã, quantos cooperados tem? Então, a Cooperbio, ela tem um perfil bem diferente da Copiatã. Mas antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns de fazer esse bate-papo aqui com as duas cooperativas, porque elas têm ações diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes, né? E Cofé tá aqui para agregar, para unir, para a gente crescer junto. Exatamente, Kelly. E assim, a Cooperbio é a cooperativa de produtores orgânicos e biodinâmicos da Chapada Diamantina. Então, nós temos uma abrangência para além de Piatã, da cidade de Piatã. Certo. Foca Chapada. Chapada, foca Chapada. Em termos de cooperados, só tem a Brígida como cooperada da Cooperbio em Piatã. Os outros cooperados, que somos ao todo 17 cooperados. Metade pequenininha também, né? É pequenininha. A metade está em Ceabra, no município de Ceabra, que fica aqui a 120 quilômetros. Tem uma outra parte que está no município de Abaíra, no distrito de Catolés, que é uma área mais alta, uma região mais alta do município de Abaíra, que é mais conhecida pela produção de cachaça do que de café. Entendi. Mas tem essa região alta, que é de Catolés, então lá nós temos a outra metade dos nossos cooperados. E temos um escritório em Piatã por 2 motivos. O primeiro motivo, nós estamos trabalhando com recursos hoje da Interamerica Foundation, a IAF, conhecido como IAF, que é uma instituição do Congresso Americano, é uma ONG, vamos dizer assim, do Congresso Americano, que faz aporte de recursos para produtores agroecológicos, não só de cafés, mas no Brasil eles têm 30 projetos. Nossa! E nós fomos contemplados. Nós Sim. estamos chegando ao final desse projeto, inclusive. Nós começamos em 2015 com esse projeto e naquele momento nós conversamos com a IAF de termos esse escritório aqui em função da fama de Piatã, da vinda de compradores a Piatã, né? Isso realmente nos motivou muito que o escritório fosse aqui e porque Piatã está entre os 2 grupos de produtores que nós temos. Está entre Ceabra e está entre Catolés. Então, o tempo de distância, o tempo de viagem, tanto para um local quanto para o outro, é praticamente o mesmo. Então, o escritório aqui estaria centralizado para atender os cooperados. A gente tem um recorte muito específico dentro da Cooperbio. A Cooperbio ela foi criada em 2007 e registrada na Junta Comercial em 2008. Então, esse ano nós estamos fazendo 10 anos, né, de cooperativismo. A Cooperbio ela tem um recorte bastante específico que é de agricultores familiares, entendendo como agricultores familiares ao mesmo princípio do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje é uma Secretaria de Agricultura Agrária, né, do governo federal. Então a gente segue esse mesmo princípio para definir o que é agricultor familiar. E o recorte da agroecologia e dos cafés orgânicos. Então somos 17 cooperados, todos certificados pelo IBD, certificações, é importante a gente ressaltar isso. Nesses 10 anos, nós motivamos na região a produção orgânica e agroecológica de cafés. Apesar do mercado ter uma demanda muito grande de cafés orgânicos, ainda no Brasil ele não é visto com seriedade. Então você acredita que o papel de uma cooperativa, desses poucos produtores orgânicos se unirem e conseguirem recurso para continuar o trabalho, a Cooperbio teve um papel ali importante? Sem dúvida. E é muito importante essa observação. Há pouco tempo eu estive numa grande empresa, uma indústria nacional com pernas internacionais de café, e quando eu falei que éramos 17 cooperados de orgânicos, eles acharam fabuloso. Eles falaram, puxa vida, então, embora com esse recorte a média de área produtiva é de
3 hectares por produtor. Então, você vê também, tem esse recorte. São pequenas áreas de produção. Certo. E isso, então, nós temos um pequeno volume, né? O nosso volume de produção não é grande, né? Como a região da Chapada toda tem um volume de café muito grande. Nós temos em Piatã um volume significativo também. Os agroecológicos, ainda o volume é pequeno. Mas tá? então, por isso, para compensar, vocês focam em qualidade. Com certeza, Exato. com certeza. A gente tem, inclusive, um lema. Não basta ser orgânico, tem que ter qualidade. Exatamente. Aí uma pergunta para vocês aí. Vocês acreditam que o papel da cooperativa é realmente importante? Não só na produção de café de qualidade, mas também para ajudar a parte social desses produtores? Não é só importante, como eu acho que é fundamental. Uma coisa não vai funcionar. Pode ser um pouco ceticismo meu, mas a gente tem que lidar com isso todo dia, né? Então tem que empolgar mesmo. E realmente, você trabalhar sozinho, quem sabe até um grupo de 2, 3 pessoas, que acontecem, né? As sociedades de fazendas por aí, reunidas, mas eles vão até certo ponto. Mas você consegue num grupo e trabalhar de forma colaborativa, né? No cooperativismo, você consegue galgar muito mais velocidade e espaço no mercado. Não só a parte comercial, que ela deslancha, né? Se você tem volume, você tem preço, né? Você tem poder de barganha, você tem um alcance maior no mercado. Mas se você tem cabeças unidas pensando, você você vai muito mais longe. Uma andorinha não faz verão, né? Eu não queria falar fica um pouco de clichê, a gente sempre fala, juntos somos mais fortes e tal. Beleza, mas como é que é isso na prática? Na prática é você ver um cooperado, um agricultor familiar, e aí bacana que a gente tá falando a mesma língua, né? A gente também, dentro da Copiatã, somos 47, mas nossa média de saca no passado foram 40 sacas. A gente fez um preço médio de venda de 550, 520, não sei. Para cafés especiais? Não, para café bebida dura. Tá. Que é o que a gente não passaria mais para os atravessadores. Então a gente está no começo dessa história de sair do atravessador, de buscar uma carta de cliente mais coesa, mais robusta. E assim, a gente, voltando lá, a gente é pequeno ainda, né? Somos 7 hectares, 3, 5, né? O maior que tem é o Rigno. Ele é um dos cooperados que tem maior quantidade de terra e de saca, mas ainda estamos engateando nessa questão de lidar com pequenas quantidades de alta qualidade. Se é tão importante e fundamental, por que é tão difícil? Porque eu viajo muito pelo Brasil e eu vejo que os problemas se repetem em regiões diferentes. Então, por que é tão difícil congregar para ganhar juntos? Aí eu vou falar por mim, né? Não fiz um estudo, não pesquisei o assunto, mas... É pela sua experiência. Pela experiência, justamente. É que o do dia a dia, a gente vê que eu acredito que seja um pouco da falta de educação mesmo, de saber lidar com o vizinho, de saber lidar com a comunidade. Então a gente já ouviu várias pessoas chegarem e falar, olha, e o que é que eu ganho? Eu vou entrar aí, mas o que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Aí a gente tem que explicar, cara, olha, a gente vai fazer uma família nova, você vai ter que entrar com dinheiro, você vai ter que entrar com recurso, mão de obra. A gente trabalha até hoje de forma voluntária, né, com a diretoria, né, o administrativo todo. A gente só tem um funcionário, que é a Jussara, que a gente consegue pagar um meio salário para ela, na carteira. Então, com muita dificuldade, a gente faz todo o serviço voluntário de ir à feira, de ir em reunião, de ir em Salvador, de fazer parte toda política e administrativa de uma cooperativa. Então, explicar isso pro cara que tá entrando nesse mundo é desafiador e eu acho que vem disso. O problema é que eu acho que é mais educação. Eu acho que é isso mesmo. Informação. Ele conseguir ver valor, né? No Exatamente. Grupo, na comunidade. A Cooperbio existe há quanto tempo? Há 10 anos, né? Nós já tivemos um número muito maior de cooperados, já tivemos 54 cooperados em outros momentos. Houve uma seleção natural, primeiro, em quem acreditava na agroecologia, nos cafés agroecológicos, e segundo, em quem acreditava no cooperativismo. A primeira diferença que existe entre a agricultura convencional e as agriculturas de base ecológica, que a gente chama de agroecologia, entre elas a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, é você aproximar a produção agrícola do funcionamento da natureza. Da forma mais simples, as pessoas entendem que a primeira diferença é você parar de usar veneno. Você para de usar agrotóxico e utiliza outras técnicas no controle de pragas e doenças, que vão desde de você usar caudas ou insumos ou chás ou
que você produz ou adquire no mercado, com fazer um controle biológico, onde você tem insetos e pragas ou fungos ou bactérias que controlam outras doenças, por exemplo, né? E é você substituir o adubo químico por um manejo da fertilidade do solo que não usa o adubo químico. Isso vai desde você usar estercos, compostagens, adubos verdes, sucessão de culturas que aumentam a fertilidade do solo. Esse é o básico, mas vai além disso. O além disso significa, por exemplo, aumentar a biodiversidade. O que quer dizer? Ao invés de você fazer monocultura, você produzir várias culturas, o máximo de culturas possíveis. Até, no máximo, você ter sistemas agroflorestais, onde você consegue ter floresta, produção vegetal e produção animal, onde você tenta resgatar parte da biodiversidade e parte de um equilíbrio mais dinâmico, aonde a produção agrícola ela funciona com muito pouca entrada de insumo externo. Então nós estamos falando aí de um manejo mais ecológico da produção agrícola, mais próximo do que a natureza faz. Ou seja, são duas ideologias, né? Exatamente. Né? Como é que entra na cabeça? E é muito interessante porque, por exemplo, a gente estava falando no bloco anterior, né? O pessoal da Copiatã falando com relação à colheita, que é o que fica caro. Então, hoje nós conseguimos fazer uma colheita em mutirão. Então, isso é um reflexo da comunidade e do cooperativismo, né? Do que a gente vem falando sobre cooperativismo. Então, o Renato ontem comentou, né, que você plantou um lote aí. Isso. O sistema de mutirão dá muito certo. Tá sendo praticado aqui também por nós. Nós plantamos café, para minha surpresa, foram quase todos os produtores de café nos ajudar e foi incrível. Em um dia vocês plantaram quantas mudas? Em meio dia nós plantamos quase 5.000 mudas. Nossa! Né? Eu acredito que Quantos tinha 15 produtores lá. Mas foi ótimo. Já fizemos também mutirão de terreiro suspenso. Na ampliação da sede da Copiatã, né? Nem sempre todos os produtores têm a disponibilidade de poder estar fazendo essa parte burocrática, administrativa, mas ele tem experiência em carpintaria, aí ajuda na carpintaria, ele tem experiência em plantio e manejo de café, na qual o outro não tem, aí acaba trocando essas, vamos dizer, diárias, e isso é fundamental, Brígida, tem sido bastante proveitoso. Assim. E eu acho que é por aí que a gente vai educando para o cooperativismo, né? Eu vejo muito nesse sentido. Se sempre foi feito, né, em alguns outros momentos, para se fazer outros produtos, até para se fazer farinha, para se fazer outras colheitas, né? Isso vem acontecendo na região de Ceabra. Então, tem um grupo lá que nós, se tivermos oportunidade de conhecer, eu acho que vale a pena conhecer esse grupo lá, porque tem feito um café de excelente qualidade, em termos de pontuação, tabela SCA está acima de 84 pontos, né? Chegamos a ter café até de 86 pontos na região de Ceabra. E é o trabalho, assim, a Cooperbio, ela tem fundamentalmente como princípio esse trabalho de informação, inclusive é uma experiência muito bacana de levar a cada momento do ano agrícola, a gente leva uma capacitação para aquele momento. Então, por exemplo, já tivemos esse ano o curso de colheita e pós-colheita na comunidade da Churé. Vamos fazer aqui em Piatã também, na Fazenda Terra Nova, apesar de eles não serem cooperados, mas eles nos pediram esse curso, então a gente está fazendo uma parceria com a Fazenda Terra Nova para esse trabalho de colheita e pós-colheita. Então, eu vejo muito a cooperativa nesse aspecto que você perguntou. Transformador social. Transformação social, essa questão. Informação, capacitações, mutirões. E tem um detalhe muito interessante que a gente vê também com relação à questão de girar o dinheiro, a questão financeira girar no município e na região. Houve um momento aqui em Piatã em que nós tivemos uma seca muito forte, né, no período de 2015, 2014, 2015, 2016, mas se não me engano foi no ano de 2015 que essa seca foi muito grande. Tivemos uma baixa produtividade
de café naquele momento e os comerciantes da cidade, as lojas da cidade, os supermercados da cidade sentiram essa questão de não ter produção de café. Não tinha colheita. Não tinha colheita, as mulheres, exatamente. que são as maioria que colhem o café e que nesse período tem uma festa importantíssima, que é a festa de São João, onde as pessoas preparam suas casas, elas pintam suas casas, elas fazem todo um trabalho para receber seus amigos, para celebrar, né? Celebrar a colheita. Compram roupa nova, né? E aí compram roupa nova, compram novos eletrodomésticos com o dinheiro da colheita. Se não tem colheita, o comércio também vai por água abaixo. E é muito interessante porque eu acho que isso acontece de forma geral nas áreas produtoras de café. Isso a gente percebeu muito fortemente em 2015 aqui em Piatã, mas eu acredito que isso aconteça também em outras regiões. Então, a cafeicultura, ela tem um papel importantíssimo na questão do desenvolvimento regional. É dessa forma que eu enxergo. Muito interessante você falar esse ritual de São João. Eu cheguei aqui de paraquedas, sem planejar, no meio do São João, e eu senti a importância da festa, essa celebração. Muito bonito, parabéns. Fiquei emocionada, de verdade. É a festa tradicional da Bahia, né? Costumo dizer que ela tem uma importância de reunião familiar, tanto quanto o Natal tem no Sul, de reunir as famílias, de todo mundo se reencontrar. Então, o São João tem esse significado. A importância dessa festa para a região, quando em 2015 não aconteceu, foi grave, né? Sim. Você tem que ir de fogueira em fogueira. São João passou aqui, visitar a família, tomar um quentão na casa da pessoa, né? Comer curau, milho. E realmente você chegar e não ter, complicado. É doído, exatamente. Mais uma pergunta sobre o papel das cooperativas. Vocês trabalham muito questões porteira para dentro, certo? Também. Manejo, melhores práticas de processamento, vamos pesar, vamos torrar. E da porteira para fora? Como é que funciona essa informação, pegar realidades de barista, de método de preparo e transferir esse conhecimento pro produtor? Existe uma rotina, um planejamento de cursos? Como é que é? Bom, a Cooperbio, a partir desse projeto que eu comentei inicialmente com a Interamerica Foundation, nós montamos agora um laboratório de provas de café, de pós-colheita, na verdade, né? De classificação de cafés também. E isso exatamente para trazer pessoas para virem dar treinamentos para que cada produtor conheça seu café. Eu não vejo muito com frequência essa preocupação do porteira para fora dentro de cooperativas. Confesso que isso foi a partir até de uma reportagem que eu vi de uns cafés da Guatemala, em que a cooperativa tem uma cafeteria, e dentro dessa cafeteria depois eu conheci lá o do Cerrado também, mas nos deu essa ideia, poxa, a gente precisa fazer com que os nossos produtores entendam o que é o café dele. O que acontece depois, né? O que acontece depois. E temos trazido constantemente compradores aqui na cooperativa para visitar os cooperados. Então, sempre que a gente faz contato com o comprador, a primeira coisa que a gente faz é convidá-lo a vir visitar. E isso tem sido uma constante. Ele vem, conhece e aí ele valoriza esse café. Isso é muito interessante. É um papel que eu acho preponderante das cooperativas. Rodolfo, você disse que não só, né, a porteira para dentro. Então, o que vocês têm feito ou visto na região, né? Então, como a Brígida citou também, o pessoal costuma passar aqui, né? Muita gente de fora. E aí a gente tem que citar o Silvio Leite, que é um trader muito querido aqui na região, muito famoso. Foi um dos percussores da metodologia SCA, né? Ele estava no grupo lá que criou os 11 parâmetros para se analisar cafés especiais. E, bom, ele sempre vem aqui com os clientes dele, apesar de... E ele também é juiz internacional, então ele está sempre envolvido com o Cup of Excellence. Num desses momentos de visita desse pessoal de fora, dos compradores, o James, da Inteligência Coffee, lá de Chicago, veio com o Silvio Leite e o Fabiano Borré. E nesse momento, lá com o Rigno, na fazenda, eu cheguei e lancei a proposta da gente comprar algum material que tivesse ocioso na Fazenda Progresso, e ele falou assim, peraí que a gente vai dar um jeito. E aí, uma semana depois, a gente já estava com uma boa parte do laboratório, que é uma mesa de catação profissional e um torrador de prova, de 3 bocas, que, assim, é fundamental para que a gente comece a conhecer o nosso trabalho, o nosso café. Exatamente. Então, foi um pontapé inicial. E, assim, não só essas visitas, mas a gente vai para SIC, a gente
gente vai para FENAGRO, a gente vai para feiras nacionais e estaduais divulgar os nossos cafés. Eu fico parecendo um maluco aí, eu e Renato na SIG com a mala cheia de amostra e tentando trazer esse Porteira para fora, para dentro, mostrar o que a gente tem e contato com baristas e cursos que a gente quer montar. O Einstein é um cara 10 que quando vem aqui, dá uma atenção bacana pra gente, conversa com os cooperados de uma forma de entender e a gente faz prova. É muito interessante esse contato com o mundo lá fora. Eu acho que é um papel muito importante da cooperativa. E o cooperado, ele consegue enxergar esse valor desse esforço Porteira para fora, de trazer coisas diferentes, ou ele fica um pouco cético, ou criticando certas decisões? Como é que é no dia a dia? Eu acho, a gente pode o Renato pode contribuir também, mas eu acho que a gente nunca recebeu uma crítica assim, não. A gente só recebe elogio, né? A galera apoia bem, a minha pergunta é assim, eles enxergam valor nisso? Eles apoiam a gente de estar buscando isso e o retorno acho que vê no bolso, né? Da gente estar fazendo uma boa divulgação, conseguindo novos clientes e aumentando o valor das vendas. É claro que para aquelas vendas concluídas, que aí rola esse reconhecimento maior, né? Para as não concluídas, ainda tem um pouco de receio. Mas voltando aqui para essa questão da informação da cooperativa da Porteira para fora, com essa doação aí da Fazenda Progresso para nosso laboratório, na qual foi uma comoção, né? Ele se comoveu como uma região que produz cafés de excelência não tinha condições de torrar uma amostra e poder provar ali, porque essa era a vontade lá do diretor da inteligência. E isso comoveu ele, entendi. Né? Então, e a partir disso que começa também um pouco da história, porque a gente só consegue comercializar depois que conhece o café, né? O produtor ainda não tem essa sensibilidade de querer conhecer. Ele quer saber. Certa cooperativa presta esse serviço. Ainda de uma forma não tão formal, não sei se essa seria a palavra, mas a cooperativa já presta esse serviço para os produtores. E é engraçado, porque daí surge a Porteira para fora. Por quê? Quando um produtor faz um bom café, na qual se destaca e a gente consegue vender esse café muito bem, geralmente foi um café que ele não deu tanta atenção e aí surge a empolgação para o próximo ano. Aí no outro ano, ele cria uma estrutura, cuida daquele café, investe, né? Rola até umas brigas com a família, porque cuida mais do café do que a família, mas brincadeira. E aí fica todo esperançoso para saber o que deu aquele café, e aí a gente chega com aquela notícia que o café tá bom, mas não quanto o do ano passado. E aí ele não entende. Aí ele quer provar e ele quer sentir de que aquilo é verdade. Sim. Né? Aí a gente prova, cara, mas houve um problema aqui na torra. Aí ele tem o interesse de saber da torra. Esse erro aqui foi no preparo. Aí ele quer saber entender do preparo. Então isso influenciou muito. Se vê hoje a família empolgada e querendo se especializar em preparo como barista, especializar em torra, em classificação, que era algo assim que não existia. A gente... Que é uma coisa bizarra, né? Como é que você vai vender um produto que você não conhece? Você Demais. fica à mercê de oportunistas, né? Demais. É aquela velha comparação que se faz, né, com o carro, né? Ninguém vende o carro dizendo que o carro tá cheio de defeitos. Então, quando você vai vender um carro, você diz o melhor do que o carro tem, né? Então, eu acho muito interessante. Mas tem que saber essa comparação. Tem que saber. É, né? E eu acho interessante essa observação do Renato, né? É muito legal. A gente vê isso de uma forma muito positiva. Nós temos também alguns, né, cooperados, e Valdo é um deles, que a partir do momento em que ele viu a importância do terreiro de café coberto, ele aumentou agora por conta própria o seu terreiro, porque ele viu que ele necessitava de um pouco mais de terreiro. Deu diferença. Então, deu diferença. Então, isso é muito interessante. Ele começa a investir, ele começa a ter coragem para investir para que seu café tenha uma qualidade melhor. A gente tem chamado muita atenção também, Kelly, que eu acho que é fundamental trazer isso para cá, é de que café é uma fruta e é um alimento. Então, você ter esses terreiros bem organizados, higienizados e, se possível, telados, com tela mesmo de galinheiro, para evitar que as galinhas vão para lá ciscar. Gente, eu já né? visitei uma fazenda onde o terreiro de seca era na frente do chiqueiro.
Olha que loucura, né? Olha que loucura. Terroir diferente. Então, né? então, essa é uma observação que eu acho muito importante, né? Que a gente vem conscientizando. Porque até então, café commodity era grão. Era Volume, commodity, quantidade. era volume. Não importava muito o que tem neste café e o que não tem. E isso também, de certa forma, deixou mal acostumado os nossos cooperados. Que eu acredito que isso acontece também com a Copiatã. Ou seja, o comprador de café, ele passava pela porta da fazenda com dinheiro no bolso, comprando café. Ou nas feiras, o que era mais comum também. O comprador de café, ele vai para a feira, monta uma balancinha ali na feira e compra o café a preço de commodity, né? Então, quando o cooperado percebe e tem esse conhecimento da diferença entre cafés commodities e cafés especiais e que ele começa a compreender esse valor, ele também começa a ser mais exigente com a própria cooperativa. É claro, né? Porque mexe no bolso, né? Exatamente. Brígida, interessante essa observação também. Recentemente tivemos a surpresa de uma mulher produtora querer se cooperar através de um outro cooperado que contou como foi que aconteceu a venda do café dele, na qual ela já é produtora há mais de 20 anos e ela nunca precisou sair de casa para vender café. Nunca. E ela também não sabia do potencial e de nada do café dela. Depois que esse produtor relatou para ela como funcionava, ela chegou e provamos o café dela e tava excepcional. Qual que é o nome dessa pessoa, gente? Tem que divulgar o nome dela, qual que é? Essa é a Vicença, é uma produtora aqui bem próximo do Piauí. Eu acredito que ela tem 3 hectares de café, 2 a 3, você me corrija aí se eu estiver errado. Por exemplo, ela nunca tinha visto um saco de medida, né? Antigamente a gente sempre media as latas na colheita, pegando balde e medindo, né, nas latas de 20 litros. E hoje já existe um saco com as marcações na qual evita esse trabalho. O Copiatã oferece esse tipo de produto que facilita também. Então foi 2 surpresas para ela, assim, a gente ficou bem comovido e demos assim uma atenção para ela bem legal. A Vicença pra gente é um exemplo de mulher. Ela inclusive tá na foto no Facebook do Cafés da Aliança Internacional das Mulheres do Café da Chapada Diamantina. Ela tá lá na foto ao lado da Josiane, né, da Patrícia de Rigno. Então ela realmente pra gente é um exemplo de mulher cafeicultora. Muito bem, pra gente encerrar essa conversa maravilhosa, obrigada mesmo. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam do cooperativismo aqui na região nos próximos 5 anos. Não só no aspecto de qualidade do produto, mas mudança na vida dos habitantes daqui da região. Eu sou uma idealista. Você sabe disso, né? As pessoas que me conhecem na cafeicultura sabem do meu idealismo. E como idealista, eu vejo um desenvolvimento para a região, especialmente a partir da denominação de origem dos cafés da Chapada Diamantina. Esse é um aspecto que eu acho bastante interessante. A gente teve a oportunidade de ver isso lá no Cerrado, né? E nós vimos que lá são 55 municípios envolvidos com a cafeicultura, envolvidos com o desenvolvimento da região. E não só de café, né? Não só de café. Estão se metendo a produzir ali vinhos, estão estudando essas possibilidades. A partir das cooperativas. Então eu percebo isso como uma grande oportunidade que nós temos. Uma outra questão que eu acho importante, que a gente conversou um pouquinho ontem, inclusive com o Renato e com você preparando para esse podcast, eu acho muito interessante o movimento que a cooperativa, né, que a Cooperbio vem participando, que é o movimento Slow Food. O Slow Food é um movimento da gastronomia e a gente precisa introduzir o café na gastronomia. Essa né? é outra briga que eu tenho. São 2 mundos que não se comunicam, precisamos infelizmente. comunicar mais. Vamos né? gravar uma entrevista só para falar sobre esse tema, com certeza. Bacana. E então, assim, a minha expectativa e o que eu acredito que nos próximos anos, e agora nós estamos mais felizes porque os anos de chuva parece que voltaram, né? Então, diante disso, a gente acredita num desenvolvimento regional a partir da cafeicultura. O exemplo do Cerrado Mineiro, eu acho que é uma coisa
coisa maravilhosa. É óbvio que eles têm brigas de vizinhos. É claro que eles não concordam em tudo. Mas eles estão se vendendo como uma região não só de café e estão conquistando ótimos resultados. Agora em Seattle, em 2018, eles foram a primeira região brasileira a lançar a DO deles numa rede de supermercados de orgânicos lá chamado Whole Foods, que pra mim é um marco pra cafeicultura brasileira. E se você não conhece a história aí do Cerrado Mineiro, a gente já gravou uma entrevista com o Juliano Tarabal, que é superintendente lá da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, que eu acho que vale a pena pra entender esse contexto, né? Porque é uma região que não tinha tradição de café. A cafeicultura lá tem 40 anos e já tá dando um show. Nessa missão que nós tivemos a oportunidade de ir lá, né, conhecer, me chamou muita atenção, assim, são produtores muito diferentes de nós. A região é muito diferente da nossa em termos de volume de café, de perfis de produtores, até o solo, gente. Né? Mas, como você disse, o que me chamou a atenção foi, problemas existem? Existem. Tem como solucionar se nós nos juntarmos. Se a gente se juntar, se a gente pensar em termos de alianças, em termos de desenvolvimento regional, então a gente consegue. Me chamou muita atenção também o hotel onde a gente ficou hospedado. Tinha um café do hotel, um café normal do hotel, mas na portaria do hotel tinha uma máquina automática de expresso com cafés da região. E excelente café. Porque a gente está acostumado a viajar e a gente sabe que a gente chega em hotéis e não tem cafés bons. Então lá eles tiveram essa preocupação. Todo hotel tem bons cafés do Cerrado. Então isso é um desenvolvimento que vai para além do café. Sim. São formas de educar para além do café nesse sentido de desenvolvimento regional. Rodolfo, o que você vê aqui para 5 anos, então? Daqui 5 anos, Copiatã já vai estar com 7 aninhos. Vamos largar de engatinhar, começar, né? Dar os primeiros passos. Mas, assim, eu creio que falo por todos, né? Da Copiatã, a gente pensa bastante parecido nas reuniões, sai briga, sai murro ainda não, mas Deus me sai livre, bastante gente. discussão. Mas, assim, a gente tenta pensar nas nossas metas e focar. E, assim, em 5 anos, o foco é trabalhar essa educação, que, né, na verdade, não só os treinamentos, mas a preparação para uma nova geração. Isso pra gente, assim, é muito importante, porque você tem um monte de fazendas que estão com pessoas, né, como é que eu vou falar isso sem ser indelicado, mas o pessoal já tá cansado de café, digamos assim. A gente vem num fôlego da Copiatã de transformar o café no ganha-pão principal da pessoa. Muitos têm fazenda, mas conseguem trabalham em outro lugar, em outro expediente, mas a gente tem um grupo de mais da metade dos cooperados que vivem exclusivamente da cafeicultura e enxergam o café especial como uma forma de mudar a vida dos filhos, né? Eu acho isso maravilhoso, é quando você consegue reverter a imagem do produtor, do roceiro para um empresário rural. Eu ia chegar nesse ponto. A gente precisa entender a fazenda como um empreendimento. E esse é um foco nosso, é calcular custo, é falar, olha, isso aqui é assim porque vai dar assado e você tem que pensar lá na frente. Então, em 5 anos, a gente quer que todos eles, e mais cooperados, é claro, a Copiatã, ela é abrangente, ela é agropecuária, então a gente tem o pessoal que começou um movimento de morango também, então ela não é só café. Ela tem o café no nome porque é o nosso carro-chefe, mas ela é aberta e ela não é restrita ao município. A gente tem, inclusive, uma cooperada, ela está chegando agora também, junto com a Vicença, de Bicoara. A gente está com uma abrangência territorial também, a gente pensa de uma forma holística nos cafés da Chapada, inclusive a gente discutiu isso. No grupo que as cooperativas que chama Projeto Café da Chapada, que a gente discute a IG Chapada Diamantina. Então já tem esse projeto rolando aqui. Ele já está no segundo ano, terceiro. Pessoal. Esse projeto Café da Chapada está no 2º ano e a gente vai pro 3º, são 4 anos, se eu não me engano. E ele agrega outros municípios. E a gente pensa a IG Chapada Diamantina, mas a Copiatã também, ela pensa a DO Piatã, que eu acho que é uma coisa importante. A gente está pensando as duas coisas. A gente está trabalhando em prol das duas. Inclusive, o Sebrae é uma peça-chave nisso, tá? Com o Luciano Ivo fazendo esse trabalho de IG. Mas vamos lá. Em
Em 5 anos, a gente quer isso, que os cooperados pensem como empreendedores rurais, trabalhem o café de forma para que ele seja cada vez melhor, mais especial, com mais pontuação. A gente tem também iniciativas de SAFs que acontecem, a gente quer cursos, o João tá para vir aí fazer um curso. Para quem tá ouvindo e não sabe o que é SAF... O que é SAF? Sistema Agroflorestal. A gente quer fazer... A maioria dos nossos cafés já são sombreados. Certo. Quase que já são sistemas agroflorestais. Eles precisam de manejo mais conciso, mais técnica, para que ele seja uma coisa holística produtiva, né? Bacana. Tem que estar funcional e tem que rodar por si. Então, através das técnicas aí do Ernest Goethe, a gente quer montar oficinas e cursos, porque já tem cooperados que trabalham dessa forma, trabalham de forma organomineral. A Copiatã não é só convencional, tem café. Sim. Tem café organomineral também. Não temos selo, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tá em busca de um selo participativo. Calma, vocês estão 2 anos, né? Mas é um porque o pessoal já tem bastante perna. A gente tá tentando só organizar essas pernas. Certo. E o selo participativo acho que vai ser o primeiro que vai entrar, que é um selo, uma oportunidade do MAPA, a Brigitte deve até saber mais do que eu nisso. Mas a gente busca essas ações. A gente quer, em 5 anos, estar com isso tudo rodando. E espero que você volte aqui para acompanhar isso. Eu quero voltar e falar, gente, lembra daquela nossa primeira conversa? Pois é, isso vai ser bem bacana. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto. Quero café!